Geração Jornal de segunda-feira, 4 de novembro de 2024. Destaques: Orçamento Geral do Estado de 2025. A voz da população sobre as prioridades no plano financeiro, que está em fase de aprovação na Assembleia Nacional. Reflexão, refeição escolar, o bom exemplo que chega do Cacoaco, onde alunos de diferentes escolas beneficiam do serviço. O AMBO, Tribunal de Comarca, tem novo edifício. Sede foi inaugurada nesta segunda-feira. Ministro do Interior já em funções e com voto de confiança do Presidente da República. Governadores de Luanda e Benguela também tomaram posse hoje. Eleições nos Estados Unidos da América acontecem já amanhã. Mais de 200 milhões de eleitores estão mobilizados para o pleito. Em Espanha, na Catalunha, a situação é de alerta. Valência está com acessos fechados em função do mau tempo. A cidade de Barcelona também está afetada. E a atualidade no Girassol Jornal passa também pelo melhor do desporto. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Faltam apenas 6 dias para o 10 de novembro, data em que o aeroporto Dr. António Agostinho Neto começa a receber voos de passageiros. Na linha que dá acesso ao aeroporto, a partir da estação do Bungo, as obras de conclusão de infraestruturas complementares seguem a passos acelerados. No seio dos munícipes, a expectativa é grande. Há 6 dias da inauguração do novo aeroporto Dr. António Agostinho Neto, os trabalhos ao longo da linha férrea que conecta as estações do Bungo e Museque ao novo terminal avançam em ritmo acelerado. A circulação ferroviária regular entre as estações de Viana e do aeroporto poderá iniciar ainda esta semana, segundo informações do Caminho de Ferro de Luanda. Correm a bom ritmo. Nessa altura estamos aproximadamente em 7% daquilo que é a execução física. A estratégia da intervenção nesta primeira fase foi em primeiro atacarmos os pontos mais críticos e, como viram, os bairros em que nós passamos, as zonas críticas, já há uma evolução da obra. Há pontos críticos que está difícil nós conseguirmos recuperar pelo menos 10 metros de cada extremidade da linha, mas nos pontos menos críticos, que são zonas ou bairros de crescimentos novos, estamos a tentar salvaguardar isto para projetos futuros. Com o objetivo de facilitar o acesso ao novo aeroporto, o Caminho de Ferro de Luanda garantiu que vai haver comboios nos períodos da manhã, a partir das 4 horas e da tarde, a operar diariamente, incluindo aos finais de semana. A viagem entre as estações de Viana e o aeroporto vai durar cerca de 60 minutos, com a circulação contínua até 22 horas. Esta medida, segundo o Caminho de Ferros de Luanda, visa atender ao aumento de passageiros esperado com a abertura do novo aeroporto, cuja inauguração está marcado para o dia 10 do corrente mês. A província de Cabinda vai nos próximos tempos beneficiar de corrente elétrica proveniente do Zaire por via de um projeto da rede nacional que também envolve países vizinhos como a RDC e o Congo. Com a iniciativa, o que se pretende é dinamizar o setor industrial. As obras têm um arranque previsto para o início do próximo ano. A província de Cabinda poderá estar conectada com a rede nacional de eletricidade nos próximos tempos. Foi apresentado o projeto de abastecimento da corrente elétrica a esta região. A descontinuidade geográfica tem estado a contribuir em alguns constrangimentos. Depois dos estudos realizados, foram encontradas 3 vias de sustentabilidade de corrente para a província de Cabinda. A primeira é a rede nacional, que passa a ligação à província do Zaire, utilizando o cabo submarino. A outra fonte virá da RDC e, por final, do Congo-Brazzaville. A primeira, que é a rede nacional, a conexão à província do Zaire. As obras começam no primeiro semestre do próximo ano. O PCA da Rede Nacional de Transportes e Eletricidade disse que o maior desafio do projeto está na província de Cabinda, devido à descontinuidade geográfica da região. Temos um projeto de ligação em cabo submarino a partir do Soio de Cabinda, que poderá agregar à província de Cabinda cerca de 300 megawatts. E aproveitando o facto de nós estarmos inseridos na região da África Central,
em que há um projeto de interligação entre Angola e os dois Congos. Nós também temos em curso a implementação do projeto de ligação entre Inga, na República Democrática do Congo, e Cabinda. Mas este projeto será complementado com uma segunda ligação a partir do Soio para Inga, que vai permitir que Cabinda não esteja completamente dependente de energia vinda do Congo. O vice-governador para o setor econômico solicitou aos técnicos celeridade na implementação do projeto da eletricidade em Cabinda, porque tem havido muitos gastos na sustentabilidade das subestações elétricas na província. Este tem sido um constrangimento enorme. Nenhuma nação, nenhum território pode desenvolver-se sem esse pressuposto de base: energia elétrica, água e as infraestruturas rodoviárias. Pelo que queremos nós que estamos de parabéns por podermos beneficiar dessa conexão, a qual gostaríamos que acontecesse já, né? Porque é necessário que essa energia traga benefício para todos nós. O arranque da primeira fase do projeto de fornecimento da corrente elétrica à província de Cabinda está previsto para o primeiro semestre de 2025. Já as obras foram adjudicadas. O orçamento está avaliado em 145 milhões de euros. O Tribunal da Comarca do Ambo funciona a partir de hoje num novo edifício. A sede foi inaugurada nesta segunda-feira pelo Presidente do Tribunal Supremo, João Leonardo, na senda da estratégia que visa tornar os tribunais mais próximos do cidadão. A infraestrutura tem condições para garantir um melhor serviço. O edifício começou a ser erguido em 2018 e concluído em outubro do ano em curso. 50 milhões de kwanzas são os valores investidos na obra, que teve a continuidade dos trabalhos pelo Tribunal da Comarca do Ambo, sendo que o empreiteiro abandonou a mesma em 2023. A densidade populacional desta região, acima dos 2 milhões de habitantes, carece de mais servidores de direito para corresponder à demanda. Queremos mais algum reforço de magistrados. A nossa densidade populacional é enorme. Estamos a falar aí um pouco mais de 2 milhões e 800 mil habitantes. Significa dizer que temos aqui um crescimento da população que deve ser acompanhado também com os serviços da justiça. O crescimento demográfico do Ambo é evidente. Isto leva-nos a refletir, porque nós estamos com cerca de 30 juízes aqui na província judicial do Ambo. É pouco. Temos de trabalhar para reforçarmos a quantidade de juízes para a província judicial do Ambo. Não bastam juízes. É preciso olharmos também para os funcionários. Os presentes, que testemunharam ao ato da inauguração, esperam por celeridade nas decisões que aqui serão proferidas. Os próprios tribunais devem trabalhar mais, porque a morosidade, a princípio, quebra a confiança do próprio cidadão, a própria segurança jurídica fica em causa. Realmente é o primeiro tribunal no Ambo que conta com uma cela e que tem condições que vão dar mais dignidade aos magistrados e também aquilo que é a acomodação dos próprios reclusos e a segurança em si. Conforme o edifício está apresentado, esperamos que os nossos magistrados públicos venham cumprir com aquela palavra na defesa do cidadão, porque os cidadãos querem uma justiça limpa. O governador do Ambo fala em humanização da justiça e o exercício de uma magistratura que vá de encontro às necessidades das comunidades. Todos nós trabalhamos para o mesmo fim, que é o bem-estar da nossa população. E tenho a plena certeza que a população do Ambo, a partir deste momento, sentir-se-á mais confortada, mais apoiada e, aliás, como temos estado a dizer, a humanização da justiça está garantida. Com 46 compartimentos, a infraestrutura conta com um gabinete de apoio ao cidadão, gabinete do presidente do tribunal, sala para advogados e outras. Aqui funcionará a sede do Tribunal da Comarca do Ambo e a sala de família. O acontecimento que hoje estamos a testemunhar merece ser correspondido. Significa que a população precisa de justiça. Uma justiça que produza impacto no seio das famílias, produza impacto no seio da comunidade. Não basta inaugurar os tribunais,
hastearmos as bandeiras e cortarmos as fitas, e amanhã os cidadãos passarem por aqui e serem mal atendidos. Não. É preciso atraí-los para os tribunais. É preciso que eles acreditem que quando se deslocam a um tribunal tenham os seus problemas resolvidos. São as notícias no Girassol Jornal, agora de volta a Luanda, onde mais de 30 pessoas foram atendidas de emergência nesta segunda-feira no Hospital Anzacó de Menezes por intoxicação alimentar. Na unidade hospitalar está destacado o jornalista Simão João, que se junta a nós com informações complementares. Simão, boa noite. Tens desenvolvimentos sobre o que ocorreu de facto? Exatamente, Simeão Mundula, muito boa noite. De facto, houve esta ocorrência aqui na unidade hospitalar de nível terciário, Anzacó de Menezes. Foram perto de 30 crianças e também alguns adultos que deram entrada então aqui nesta unidade hospitalar por intoxicação alimentar. Mas para mais detalhes eu vou agora com o médico pediatra e também chefe em serviço aqui no banco de urgência, Bilma. Muito boa noite. Essas crianças e adultos já, pelo que nós nos apercebemos, portanto, receberam alta. Boa noite. Sim, de facto foi a equipe que nós recebemos. Informaram-nos que de facto receberam por volta de 28 crianças por intoxicação alimentar vinda do bairro periférico. E então essas foram atendidos e receberam alta, de facto. Estamos a falar de um número muito aquém das expectativas, muito acima da média. Pois, de facto, é um número que nunca antes recebemos aqui na nossa unidade. Temos recebido, sim, casos de intoxicação alimentar, mas esse número nunca antes recebemos. Temos recebido, do que eu sei, recebemos uma vez, em média de 6 crianças de uma mesma família, mas agora quase o bairro todo, que segundo a informação que nós recebemos de manhã, que vieram aqui na nossa unidade, e então todos foram atendidos atempadamente. Felizmente não houve nenhum óbito e foram para domicílio. Olhando para os números, o que é que deverá estar na causa desta dimensão de pessoas? Bom, neste caso é uma intoxicação exógena, mas concretamente dizer aquilo que aconteceu a gente não consegue, mas pela informação que comeram rama e então a raiz disso veio sintomatologia, crianças com vômitos e então com mal-estar e foram hidratados e medicados e foram para domicílio e vamos aguardar órgãos competentes, nesse caso, para poderem apurar a veracidade de facto relativamente àquilo que aconteceu. Porque, de facto, foram feita a notificação de todas as crianças e então esperamos ver o resultado de que, de facto, levou a essa intoxicação. Doutor Bilma, em termos de ocorrências aqui na unidade hospitalar, como é que nós estamos aqui no banco de urgência? Bom, nesse momento, hoje, temos um banco relativamente calmo. Até agora, temos um universo de 80 e tal crianças que atendemos até agora, com a média de mais ou menos 15 internamentos que a gente fez até este momento, com maior número de casos, predominantemente por malária. Muito obrigado, doutor Bilma. Ok, obrigado, nós. Aqui estão as palavras de Bilma Nath, ele que é médico pediatra e também o chefe em serviço aqui no banco de urgência no Hospital Anzacó de Menezes, que hoje então recebeu perto de 30 crianças e também adultos por intoxicação alimentar, mas que, de acordo com informações aqui avançadas pelo médico, já receberam altas estas pessoas e que as circunstâncias preliminares dão conta
conta que, portanto, consumiram rama, mas é dados que deverão ser apurados com mais detalhes em próximos dias, segundo aqui o médico Bilma Nath. Simeão Mundula, portanto, são essas informações que podemos avançar a esta hora. Os nossos telespectadores, com certeza que nós vamos continuar a acompanhar estes casos aqui no Hospital Azancó de Menezes de nível terciário. Boa noite. De facto, Simão João, boa noite e bom regresso a casa. No município de Cacoaco, o programa Refeição Escolar já beneficia mais de 6.500 alunos de 13 escolas. A administração municipal trabalha para que mais escolas possam contar com um serviço que tem o suporte de cozinhas comunitárias. 13 escolas no município de Cacoaco, o equivalente a aproximadamente mais de 6.500 alunos no ensino primário, beneficiam de refeição escolar 3 vezes na semana, o que motiva os alunos à comparência nas salas de aulas. Gostei dessa escola e também a minha mãe me meteu aqui. Gostei que os alunos gostam de mim e também gosto do meu professor. Não sou um professor e gosto também de todos os professores que dão aula aqui. Professores dizem mesmo que o nível de rendimento escolar por parte dos alunos aumentou. Tenho uma satisfação grande porque é uma escola contemplada com merenda escolar. Isso tem feito com que os nossos alunos aderem mais à instituição, não é? Porque desde que começamos a implementar a merenda escolar cá na instituição, né, o fluxo de aluno também tem aumentado muito e isso tem nos ajudado também nós como professores no nosso trabalho. É uma maior satisfação, visto que é uma comunidade que está a crescer, não é? E os alunos sacrificam-se tanto para chegar até a escola. Muitos deles não vivem ao redor do bairro, eles vêm do outro lado, que é na Sonangol. Então é uma satisfação ver o interesse dos nossos alunos em querer aprender. A diretora da escola 4013 em Cacoaco disse que o fluxo aumentou, tendo em conta a refeição escolar, o que facilita grande parte aos encarregados de educação. Com este ganho que nós temos, nós agora temos um fluxo de alunos muito grande na nossa escola, porque ganhando a merenda escolar, isto faz com que as crianças tenham mais entendimento, desenvolvimento psicomotor. Entretanto, nós temos uma grande valia em termos da merenda escolar aqui na nossa escola 4013. Já para o diretor do Gabinete de Educação do município de Cacoaco, não tem sido um exercício fácil manter essas refeições a essas escolas. O município de Cacoaco há muito que não serve merenda escolar, serve sim alimentação escolar, que consiste numa refeição quente, com todos os elementos nutritivos, tais como proteína, hidrato de carbono, lípidos e sais minerais, substituindo a refeição fria. Dizer que é vantajosa esta alimentação escolar porque vem para contribuir na manutenção nutricional das nossas crianças e, na verdade, temos tido resultados. Para dizer que a alimentação escolar no município de Cacoaco é servida a 3 escolas e beneficia mais de 6.500 crianças. Aqui, para essa escola, concretamente 4.017, que é uma escola primária, beneficia 630 alunos. E dizer que tem sido uma grande satisfação, não só para os pais encarregados de educação, para o próprio município, porque veio contribuir, como já dissemos, para a manutenção da saúde nutricional das nossas crianças. Seguimos a informar. Luanda acolhe no dia 9 do corrente mês a primeira Conferência Nacional de Comunicação em Saúde. O evento vai juntar especialistas em saúde e comunicação para debater as melhores práticas e inovações no setor. Para mais detalhes, temos hoje conosco em estúdio Ludmila Rangel, consultora e também uma pessoa que se dedica a orientar carreiras no sentido da saúde. Boa noite, bem-vinda ao Girassol Jornal. Boa noite, Simão. Ora bem, estamos a falar então desta conferência, é a primeira nacional
sobre comunicação em saúde. O que é que se pretende concretamente? Exatamente, é a primeira Conferência Nacional sobre Comunicação e Saúde e nós pretendemos despertar aquilo que é a base a nível do setor da saúde e não só, que é a comunicação. Muitas vezes aliás, nos dias de hoje, nós falamos muito sobre a questão da humanização dos serviços de saúde. Mas nós não podemos falar apenas da humanização dos serviços de saúde sem falarmos antes na base. E a base o que é? É a comunicação. Já foi declarado pela OMS que 90% dos erros médicos são acolhidos por causa dos erros médicos, ou seja, eles acontecem por causa dos erros médicos. Então, se nós começarmos a trabalhar a partir da base, nós podemos ter uma melhor desenvoltura a nível do setor da saúde, particularmente olhando para aquilo que é o desempenho do próprio profissional de saúde em si. É uma conferência internacional, claramente com experiências que vêm de outros países. Exato. O que é que em termos de referência, se pretende colher dos participantes que vêm de fora? Exato, em termos de referência que se pretende colher, o Brasil hoje em dia acaba por ser a nossa principal escola naquilo que é a gestão da comunicação intra-hospitalar. E nós vamos ter um dos nossos convidados que vem justamente da República Federativa do Brasil para auxiliar-nos na questão, por exemplo, da gestão de más notícias ou então falar, por exemplo, connosco em relação à autonomia do paciente face ao ato médico. Como é que o profissional de saúde deve ou não se posicionar em determinadas ocasiões quando nós temos determinados assuntos, já que nós temos um país multicultural, multifacético, com algumas especificidades. Então, nós precisamos trabalhar cada vez mais a nossa comunicação intra-hospitalar, uma vez que a experiência do paciente nunca começa dentro do hospital, mas sim fora da instituição. Então, é a partir desta base que nós precisamos começar a trabalhar o nosso próprio profissional de saúde. Conferência pensada no sentido da comunicação. Portanto, isto foi com base em questões específicas que constituem preocupação em função do nosso contexto. Com certeza. O que é que levou concretamente Exato. Bem, há já o direcionamento desta conferência mais para a comunicação em saúde? Pronto, há já sensivelmente 1 ano e 6 meses que nós temos estado a trabalhar com os profissionais de saúde e podemos notar que uma das preocupações está justamente na gestão da comunicação intra-hospitalar. Nós presenciamos que existe uma relação não tão saudável ou não tão boa quanto nós imaginávamos ou queríamos ter entre médico-paciente, utente familiar, enfim. E nós precisávamos trabalhar estas questões todas. Nós estamos a ter hoje grandes unidades sanitárias que já se equiparam a unidades do exterior do país. Por que não acompanhar este desenvolvimento? Por que não começarmos a trabalhar o nosso próprio profissional de saúde a fazer jus àquilo que nós temos em termos de infraestrutura? Mas vamos fazer jus com o quê? Como profissional que tem de oferecer qualidade naquilo que é o seu atendimento, naquilo que é a sua prestação de serviço. Então é a partir daí que nós começamos a trabalhar. O profissional em si deve investir primeiro em si para depois nós podermos dar uma resposta mais assertiva naquilo que é a terapêutica dos nossos pacientes. Entre os convidados, quais são os países que se destacam? Brasil, Congo-Brazzaville, Angola, Moçambique, enfim, temos esses países já confirmados que vão cá estar connosco nesta conferência. Por motivos especiais? Por motivos especiais. São profissionais de saúde de grande gabarito, de grande referência e que têm estado também a trabalhar particularmente em outras espaços naquilo que é a gestão da comunicação intra-hospitalar, gestão da comunicação interpessoal, porque é preciso olhar para a comunicação do profissional de saúde, de que forma ela tem sido praticada para que nós possamos então atingir aquilo que são as nossas metas, não é? Que é dar uma boa resposta terapêutica, que é o paciente poder aderir aos nossos serviços e ele olhar para os nossos serviços como referência. É isso que nós precisamos fazer a partir de agora. Serão quantos dias de debate? Apenas um dia. Apenas um dia, mas um dia. É pouco sim, mas com certeza as pessoas que lá estarão connosco vão sair daí satisfeitas e prontas para começar a trabalhar naquilo que é a mudança que nós precisamos a partir de agora. Pois é, Ludmila Rangel, vamos agradecer por estes breves momentos de esclarecimento, aliás, de uma breve explicação sobre esta conferência. A primeira que acontece no dia 9 deste mês. Com certeza. E contamos dela numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Traga mais novidades sobre a conferência e não só. Estamos a informar, é o Girassol Jornal. Mau tempo em Espanha. Atualizações em destaque. E já está em funções o novo Ministro do Interior e com o voto de confiança do Presidente da República, que também nesta segunda-feira conferiu posse a Luís Nunes e Manuel Nunes Júnior como governadores de Luanda e de Benguela, respectivamente.
Aos novos responsáveis, o chefe de Estado recomenda empenho e dedicação. Na cerimónia, o Presidente da República, João Lourenço, conferiu posse a Manuel Gomes da Conceição Homem, que é agora Ministro do Interior. Ao novo Ministro, o chefe de Estado apelou para que não tenha medo da farda e exerça as suas funções com zelo e rigor. Entendemos quebrar algo que tem sido tradição, ao nomearmos um Ministro do Interior Civil, mas gostaria de lhe pedir que não tivesse medo da farda. A farda não faz mal a ninguém. Não é na farda onde está a força. A força está na inteligência, na determinação dos homens. Portanto, exerce as suas funções sem nenhum tipo de complexo, sem receio algum, porque nós confiamos nas suas capacidades e sabemos que vai dar num bom Ministro do Interior. O Presidente da República conferiu também posse aos novos governadores das províncias de Luanda, Luís Nunes da Fonseca, e de Benguela, Manuel Nunes Júnior. A estes, João Lourenço pediu que trabalhem para o desenvolvimento das províncias e que tenham em atenção o saneamento básico, energia e águas e o setor da agricultura. De realçar, é por demais conhecida pelo facto de ser a capital do nosso país, de ser a província, a cidade e província mais populosa do nosso país, com todos os problemas que tem, de abastecimento de água, energia, felizmente estamos bem, mas água, saneamento e outros problemas que felizmente começaram a ser resolvidos pelo seu antecessor. Benguela é igualmente importante, entre outras razões, até por ser a província a partir da começa o hoje tão falado corredor do Lobito, falado internamente, mas também internacionalmente pela sua importância. É igualmente uma província agrícola, como a grande maioria das províncias do nosso país. A agricultura é essa que também deve ser desenvolvida. Depois das orientações deixadas pelo Presidente da República, os novos governadores de Luanda e Benguela, nomeadamente Luís Nunes da Fonseca e Manuel Nunes Júnior, afirmaram que já definiram as prioridades para os próximos tempos. Vou precisar imenso, principalmente dos luandenses, todos juntos, porque ninguém faz nada, nem ninguém tem êxito sozinho. Portanto, quero fazer uma governação participativa em que todos se revejam nela. As pessoas têm o Presidente da República já falou sobre a água, as vias, infraestruturas, o saneamento básico, que é fundamental. Eu acho que, com o apoio de todos, incluindo a imprensa, nós vamos conseguir. Trata-se de uma província muito importante para o nosso país. A nossa principal prioridade vai ser continuar a desenvolver esses projetos, fazer com que eles cheguem à sua conclusão em tempo oportuno e com a qualidade requerida, e vamos engajar-nos totalmente, e todas as forças vivas da província vão ser mobilizadas para que este objetivo seja alcançado. Na presença de membros do governo, com destaque para a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, o titular do Poder Executivo, João Lourenço, empossou ainda os novos secretários de Estado para a Administração, Finanças e Património do Ministério das Relações Exteriores, Osvaldo Varela, e dos Direitos Humanos e Cidadania, Antônia da Cruz Iaba. E o combate aos crimes transfronteiriços, que passa pelo reforço da segurança nas fronteiras e a contínua aposta na capacitação dos efetivos, estão entre as prioridades já definidas pelo Ministro do Interior, Manuel Homem. Do Presidente da República, João Lourenço, Manuel Homem, Ministro do Interior, recebeu confiança total para o exercício das novas funções.
O chefe de Estado recomendou ao governante que não tenha medo da farda, porque a força não está no uniforme, e sim na inteligência e na determinação dos homens. Para o ministro, as palavras do chefe de Estado são encorajadoras. Entre as prioridades das suas ações, Manuel Homem coloca o combate à criminalidade e a defesa das fronteiras. Perspectivamos dar sequência a várias ações que estão a ser desenvolvidas já pelo setor, nomeadamente o combate à criminalidade. Também temos que continuar a prestar atenção à necessidade da melhoria da segurança pública por todo o país e, igualmente, há uma preocupação relacionada com os serviços e órgãos dependentes do Ministério do Interior relativamente ao Serviço de Imigração e Estrangeiros, à Guarda Fronteira. Como sabem, temos assistido nos últimos dias, nos últimos tempos, várias ações nesse domínio de invasão da nossa fronteira e teremos que prestar alguma atenção para conseguirmos melhorar a atuação dos órgãos nesse sentido. O combate ao contrabando de combustíveis através das diversas fronteiras do país consta da lista de preocupações do novo ministro. Todavia, Manuel Homem explica que a defesa das fronteiras não terá em atenção somente a questão dos combustíveis. Naturalmente, vamos prestar atenção ao contrabando de combustível, mas não só ao contrabando, como também à apropriação não de forma legal de várias outras riquezas do nosso país que são, como sabemos, vandalizadas, roubadas ao nível das nossas fronteiras. Portanto, vamos fazer esse trabalho para permitir que possamos ter o Ministério do Interior e a nossa Polícia Nacional com maior dinâmica para atuar neste e noutros órgãos e noutras ações que temos ao nível do Ministério. Manuel Homem coloca também no centro das prioridades do seu mandato a formação contínua dos efetivos ligados aos diversos departamentos filiados ao MININTE. Vamos reunir com todas as áreas que intervêm na manutenção da segurança pública, não só em Luanda, mas em todo o país, e vamos certamente delinear aquelas que são as ações que os órgãos devem tratar para melhorar a situação atual. Portanto, vamos fazer um diagnóstico e investir, sobretudo, na capacitação e formação dos recursos humanos para garantir que possamos ter cada vez mais melhores quadros para darmos resposta àquelas que são as necessidades que a polícia e os órgãos do Ministério do Interior exigem. Combate aos crimes fronteiriços, com realce para o contrabando de combustíveis e a capacitação contínua dos efetivos entre as prioridades do novo ministro do Interior, Manuel Homem. Ao novo ministro, o presidente da República, João Lourenço, disse nesta segunda-feira, durante a tomada de posse, que a farda não faz mal a ninguém e apelou para que Manuel Homem exerça as novas funções sem nenhum tipo de complexo ou receio algum. E na província de Benguela, as atenções estão voltadas para as obras deixadas pelo antigo governador Luís Nunes. Sobre o assunto, as opiniões dos munícipes divergem, mas a impressão que fica é de sentimento de dever cumprido. As reações à volta da mudança do governador na província de Benguela não se fizeram esperar, numa altura em que Luís Nunes transformou a cidade capital da província num canteiro de obras. Para este cidadão, o sentimento é de tristeza. É com enorme tristeza que nós tomamos conta dessa informação através de um decreto presidencial que exonera o Luís Nunes enquanto governador da província de Benguela. E, portanto, a minha reação é muito triste porque o governador Luís Nunes é uma das figuras que muito deu para a imagem arquitetônica da cidade de Benguela. As imagens falam por si. Benguela é uma cidade que, no consulado do governador Luís Nunes, ganhou um novo ambiente urbanístico. Portanto, eu posso dizer que Luís Nunes foi um dos melhores governadores que passou pela cidade de Benguela e deixou a cidade de Benguela a mil maravilhas. Por seu turno, este benguelense entende que as substituições dão lugar a melhorias e espera trabalho por parte do novo governador. Substituições são melhorias, não é? É mudança de sistema para outro, não quer dizer que alguém falhou ou não. Pode ser que também quem vem pode fazer qualquer coisa por cima daquilo que o outro fez. Não que quer dizer que há erro ou falha, pronto, dependemos, não é?
Mas senão nós não olhamos nada da visão nossa ao lado do ex-governador. De acordo com o académico Emerson Basílio, a mudança do governador irá obrigar a uma certa readaptação a olhar pelo ritmo impresso por Luís Nunes nos últimos tempos na governação de Benguela. Sai numa fase em que deixa uma Benguela completamente em grandes obras, em quase toda a estrutura da província, e nós temos que refletir profundamente como é que Benguela vai se readaptar. E, além disso, também mostrou ser um governador aceito. Benguela é uma praça muito complexa a nível de governação, mas o Sr. Luís Nunes conseguiu chamar a si os benguelenses para esta interação social, econômica. Claro, como homem tem sempre as suas limitações, mas ainda assim nós podemos analisar, sem medo de errar, que Luís Nunes foi um governador que Benguela acolheu e muito bem. Benguelenses e as reações à volta da mudança do governador na província de Benguela. E a população de Luanda destaca a importância do governo priorizar a industrialização do país, a educação e a capacitação da mão de obra local. Na proposta do Orçamento Geral do Estado de 2025, enviada à Assembleia Nacional nesta quinta-feira, o documento que está em fase de aprovação prevê o aumento do salário da função pública em 25%. Após enviar a proposta do Orçamento Geral do Estado de 2025 à Assembleia Nacional, José de Lima Massano afirmou que o governo priorizará o setor social e a proteção dos rendimentos das famílias, incluindo o reajuste de 25% do salário base da função pública. Teremos também novas obras, novos projetos, mas 2025 a forte preocupação é assegurarmos a continuidade da execução de projetos iniciados. Há também um exercício com este orçamento que procura contribuir para a estabilidade de preços na economia e de forma mais transversal proteger os rendimentos, mas nós estamos a falar, portanto, para 2025, com um ajustamento da nossa folha salarial, no geral, em cerca de 25%. Apesar de Massano destacar que a proposta orçamentária foi elaborada num cenário de grandes incertezas devido à crise global e tensões geopolíticas, a população angolana expressa prioridades para o orçamento. Eu acho que o Estado deveria prestar mais atenção na educação, porque a educação é a base. Portanto, outra área que eu acho também primordial o Estado prestar mais atenção seria a área da agricultura. Estamos aqui tanto a falar sobre diversificação da economia e devemos então verificar as nossas estradas, as condições, porque o que é que acontece? Na verdade, fala-se muito de produção interna e nota-se que há muitos produtos no nosso mercado que vai estragando só por falta de escoamento. O Estado poderia focar-se mais na educação, visto que a educação, com uma boa qualidade de educação, a gente consegue alavancar o nosso país, mas quando a educação é débil, a gente torna a nossa produtividade também débil. E outro aspecto, acho que é na questão da saúde. E num terceiro ponto, ia tocar na agricultura, visto que nós queremos aumentar a nossa produtividade, então a agricultura vai nos ajudar a termos uma certa independência em termos financeiros e no sentido de nos limitarmos em importar mais. Também criamos a capacidade de poder exportar para os países vizinhos. Entre as prioridades mencionadas pelos populares estão a industrialização do país e a formação de mão de obra local. Quando a nossa produção aumenta, o nível de exportação também aumenta. E quando nós vendemos para o exterior, nós adquirimos divisas. Com essas divisas, nós ganhamos a capacidade de solvabilidade, primeiro, da dívida pública e também o poder de aquisição de produtos que nós não temos capacidade de produção. Sabemos nós que para o desenvolvimento da nossa sociedade precisamos de prestar atenção em diversas áreas e para que hajam pessoas especializadas e capacitadas para lidar com estas diversas áreas, precisamos que os nossos homens, que nós como
sociedade sejamos formados e capacitados. Após cumprir os requisitos legais, a proposta do OGE 2025 será submetida à apreciação dos deputados, que seguirão um calendário de discussões para coletar contribuições e melhorar o documento em colaboração com representantes da sociedade civil e parceiros sociais até a votação final prevista para meados de dezembro. Estamos a informar, é o Girassol Jornal, contagem regressiva para as eleições nos Estados Unidos da América, que acontecem já amanhã. Não perca no próximo bloco desenvolvimentos sobre os momentos que antecedem o pleito, que conta com a participação de mais de 200 milhões de eleitores. Voltamos a seguir. Até já. Regresso da informação no Girassol Jornal. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, recebeu em audiência o ex-presidente da União Interparlamentar, Duarte Pacheco. Durante a audiência foram debatidas questões ligadas à cooperação interparlamentar e o fortalecimento das relações entre Angola e a UIP, com foco na construção de uma academia parlamentar em Luanda e que está prevista para o próximo ano. A Assembleia Nacional e a União Interparlamentar pretendem construir uma academia parlamentar até 2025. O projeto, idealizado pela presidente do Parlamento angolano, Carolina Cerqueira, visa potencializar os deputados em várias matérias. Uma pessoa vem para deputado, é eleito, mas tem uma experiência profissional, ou porque é médico, ou porque é agricultor, ou porque é empresário, ou porque é professor de direito, mas não sabe dos outros assuntos. E o Parlamento debate tudo. Um dia estamos a debater agricultura, no outro dia estamos a debater acordos internacionais, no outro dia estamos a debater problemas de educação. E para que os senhores deputados estejam em condições de poder intervir e tomar uma decisão consciente, têm que saber o mínimo de todas estas matérias. E é aí que a Academia pode ser muito relevante. Municiar todos os parlamentares e o seu staff de apoio com aqueles conhecimentos das várias áreas que lhes permitirão estar mais capacitados no desempenho das suas funções como parlamentares, que é uma função muito nobre, porque é representar o povo. A visita de Duarte Pacheco a Angola acontece um ano depois de ter passado as pastas de presidente da União Interparlamentar na Assembleia Geral da UIP, que Luanda acolheu pela primeira vez em 2023. Que foi uma Assembleia histórica, porque houve eleições para a presidência e foi aqui em Luanda que eu passei a presidência para uma mulher e africana, a senhora Presidente do Parlamento da Tanzânia, que neste momento lidera a União Interparlamentar. E por aí já ficou marcado. Pacheco entende que o evento organizado por Angola foi histórico em vários sentidos, principalmente pela promoção da paz na região. Paz é fundamental e Angola está comprometida com a paz. Está comprometida com a paz ao nível internacional, defendendo sempre o diálogo e a diplomacia para resolver os grandes conflitos, sejam eles no Sahel, no Sudão, no Médio Oriente, na Ucrânia, seja aqui na região com ações muito concretas, porque Angola depois é uma potência regional, e como é uma potência regional, aqui, nomeadamente no RDC, intervém ativamente na procura de entendimentos e de paz. A criação da Academia Parlamentar representa um avanço para o fortalecimento das capacidades legislativas em Angola, contribuindo para a formação dos parlamentares. E o país assumiu 6 principais compromissos com o GAFI para preparar a sua saída da lista cinzenta do organismo que supervisiona o combate ao branqueamento de capitais em todo o mundo. Entre outros, Angola comprometeu-se em demonstrar um aumento nas investigações e processos de branqueamento de capitais. 2 semanas depois do anúncio do Grupo de Ação Financeira Internacional, que coloca Angola na lista cinzenta do organismo que supervisiona o combate ao branqueamento de capitais em todo o mundo, agora o governo começa a arregaçar as mangas para reverter o quadro. Um documento publicado no site do GAFI indica que, para sair da lista cinzenta, Angola assumiu com o organismo 6 compromissos que vão desde melhorar a compreensão dos riscos e branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, melhorar a supervisão baseada em risco de entidades bancárias não financeiras e de atividades e profissionais não financeiras,
designadas e demonstrar um aumento nas investigações e processos de branqueamento de capitais. De acordo com o documento do organismo, o governo comprometeu-se também a garantir que as autoridades competentes tenham acesso adequado, preciso e oportuno às informações sobre propriedade efetiva e que as violações de obrigações sejam adequadamente abordadas. Angola deve ainda demonstrar a capacidade de identificar, investigar e processar o financiamento ao terrorismo, bem como demonstrar um processo eficaz para implementar sanções financeiras eficazes sem demora. Para o economista Divava Ricardo, com esta medida, Angola demonstra o seu interesse em melhorar a sua imagem no sistema financeiro internacional. Muitas dessas normas para serem cumpridas, principalmente as que estão ligadas fora do setor bancário, talvez o setor bancário está um bocadinho mais bem estruturado em termos de entidades que ajudam a analisar a conformidade em relação a algumas das recomendações emitidas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional. Agora, fora do setor bancário, há algumas dificuldades, acredito que para que essas investigações sejam feitas, tem a ver também com a celeridade dos processos e a capacidade investigativa dos nossos órgãos, né, competentes, como, por exemplo, as procuradorias, etc, etc. O próprio aparato em si judicial que é necessário para levar a cabo de forma célere essas investigações. Mas uma vez que a Angola assume o compromisso, agora tem que se olhar para as questões técnicas, né? Como materializar os compromissos assumidos. Independência nacional, Angola 49 anos. Celebrações em destaque. E é mais à frente, agora fora de portas, mau tempo em Espanha, na Catalunha, a situação é de alerta. Valência está com acessos fechados, a cidade de Barcelona também está a ser afetada. O número de mortos passa de 200. Confira o compacto internacional. Depois de atingir de forma dura a cidade de Valência, o mau tempo arrastou os seus efeitos para Barcelona, onde apenas hoje foram cancelados 50 voos e desviados outros 17 no aeroporto El Prat. A infraestrutura registrou inundações em zonas como átrios e estacionamento. A região do aeroporto foi das mais castigadas pelas fortes chuvas durante a manhã, uma situação que levou as autoridades a suspenderem o serviço ferroviário regional. O mau tempo afetou centenas de infraestruturas que não têm sido poupadas por aqueles que veem no mau momento uma oportunidade para praticar ações menos boas. O Ministério da Administração Interna de Espanha informou que cerca de 140 pessoas foram detidas por roubos e pilhagens nas áreas afetadas pelas inundações da semana passada, na região de Valência. Os detidos são, na quase totalidade, suspeitos de pilhagens e roubos com violência em estabelecimentos comerciais e casas particulares. O mau tempo em Espanha, provocado pelo fenómeno Dana, provocou a morte de mais de 210 pessoas e a destruição de mais de 1000 carros. 117 membros do Boko Haram foram mortos nos últimos 3 dias no oeste do Chad, segundo informação avançada hoje pelas fontes militares tchadianas. As mortes dos membros do Boko Haram surgem em resposta ao recente atentado atribuído ao grupo, que terá matado cerca de 40 soldados. O ataque do grupo ocorreu na província ocidental do Lago Chad, que faz fronteira com os Camarões, Níger e Nigéria, onde as Forças Armadas ativaram uma operação de represália pelo ataque de 27 de outubro. O presidente do Chad comprometeu-se recentemente a intensificar os esforços para erradicar as ameaças, sublinhando a importância da cooperação internacional na luta contra o terrorismo. O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, acusou hoje o governo israelita de obstruir todas as propostas para o alcance de um cessar-fogo com o grupo Hezbollah. Através de um comunicado, o governo disse que Israel se opôs a todas as soluções e continua a cometer crimes em várias zonas do Líbano. O responsável libanês, que acusou ainda Israel de se exceder no último ano com milhares de ataques ao Líbano, saudou também as posições que apelam para um cessar-fogo. Entretanto, não deixou de dizer que o exagero de Israel na sua agressão ao Líbano e aos crimes de assassinato e destruição que perpetra são resultado do silêncio da comunidade internacional.
Por isso mesmo, pediu aos países que têm como bandeira a humanidade e os direitos humanos que exerçam maior pressão sobre Israel para que cesse os seus ataques. E é incontornável, a atualidade fora de portas passa claramente pelos Estados Unidos da América. As eleições acontecem já amanhã, 5 de novembro, e são aguardados. Aliás, o pleito mobiliza mais de 200 milhões de eleitores. Olhamos a seguir para momentos que antecedem o dia do voto nos Estados Unidos. O mundo aguarda para ver quem vai assumir o comando da Casa Branca depois que os americanos forem às urnas na eleição presidencial de 5 de novembro. Será Kamala Harris, segundo os passos de Biden, com a sua convicção de que nestes tempos instáveis está claro que os Estados Unidos não podem recuar? Ou será Donald Trump, com a sua esperança de que o americanismo e não o globalismo vai guiar o caminho? Vive-se num mundo em que o valor da influência global dos Estados Unidos está a ser questionado. As potências regionais estão a seguir os seus próprios caminhos, os regimes autocráticos estão a fazer as suas próprias alianças e as guerras devastadoras em Gaza, na Ucrânia e em outros lugares estão a levantar perguntas incómodas sobre o valor do papel de Washington. Mas os Estados Unidos são um país importante devido ao seu poderio económico e militar e o seu papel de destaque em muitas alianças. Rose Gottemoeller, ex-secretária-geral adjunta da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, diz que Donald Trump é o pesadelo da Europa, com os ecos da sua ameaça de se retirar da OTAN nos ouvidos de todos. Nos gastos de defesa de Washington equivalem a 2/3 dos orçamentos militares dos outros 31 membros da Aliança Militar. Além da OTAN, os Estados Unidos gastam mais nas suas forças armadas do que os 10 países seguintes juntos, incluindo a China e a Rússia. Trump gaba-se por estar a jogar duro para forçar outros países da OTAN a cumprir as suas metas de gastos, que é de 2% do produto interno bruto. Apenas 23 dos países membros atingiram esta meta em 2024, mas as suas declarações são ainda chocantes. Se Harris vencer, Gottemoeller acredita que a OTAN vai estar sem dúvida em boas mãos em Washington. Ela vai estar pronta para continuar a trabalhar com a OTAN e a União Europeia para alcançar a vitória na Ucrânia, mas não vai recuar na pressão de gastos sobre a Europa. Mas a equipa de Harris na Casa Branca vai ter que governar com o Senado ou a Câmara, que em breve podem estar nas mãos dos republicanos e vão estar menos inclinados a apoiar guerras no exterior do que os seus colegas democratas. Há uma sensação cada vez maior de que, independente do presidente, vai aumentar a pressão sobre Kiev para encontrar maneiras de sair dessa guerra, já que os legisladores dos Estados Unidos estão cada vez mais relutantes em aprovar grandes pacotes de ajuda. Aconteça o que acontecer, diz Gottemoeller, não acredita que a OTAN deve ruir. A Europa vai precisar dar um passo à frente para liderar. O próximo presidente dos Estados Unidos vai ter que trabalhar num mundo que enfrenta o maior risco de confronto entre grandes potências desde a Guerra Fria. Amanhã é dia de eleições nos Estados Unidos da América. Angola comemora 11 de novembro 49 anos da independência nacional e no calor das celebrações trazemos a seguir opiniões dos munícipes sobre a importância e o impacto da histórica conquista. Confira. Com o aproximar do 11 de novembro, data que marca os 49 anos de independência da Angola, aumentam as expectativas nas ruas de Luanda sobre a comemoração deste marco nacional. A nossa equipa de reportagem conversou com alguns cidadãos que destacaram os ganhos ao longo destes 49 anos de independência, desde o desenvolvimento nos mais variados setores à liberdade do povo angolano. Nesse decorrer do tempo, a gente tem gozado de alguns benefícios, embora ainda temos atravessado momentos esses que acabam nos deixando preocupados, mas acreditamos que como jovem, enquanto a vida, há esperança de que as coisas tendem a melhorar. Creio que o 11 de novembro é uma data muito marcante para o nosso país, pois foi a independência, foi proclamada a independência do nosso país. Eu acho que é de extrema importância relembrar esse dia, porque creio que a África também pode festejar a nossa independência a nível do mundo. Então acho que é de extrema importância celebrar a data que é o 11 de novembro, o dia da nossa independência nacional. Os populares recordaram o passado que consideram triste.
A independência ao longo destes anos trouxe ganhos significativos, resultando no desenvolvimento, união e esperança para o futuro de Angola. A chegada da independência foi um resultado muito importante para nós os angolanos. Por isso que a data do dia 11 da independência é muito importante mesmo, porque nos tirou da guerra, acabou com o sofrimento. É de suma importância, porque nos dá a nossa própria cidadania, nos devolve a nossa própria cidadania, que ficou bastante, durante décadas de colonização feroz, e que nossos ancestrais tiveram que combater para obter essa independência, custou sangue de muita gente. Eu próprio que falo aqui, depois na sequência da independência, tive que cumprir o meu dever de cidadania como tropa. Então eu ganho bastante grande para todo angolano se preze como tal. Este marco histórico deu-se em 1975, quando o primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, proclamou a independência de Angola. Seguimos para mais um curto intervalo. Não perca no regresso novidades que marcam o dia a nível do desporto. É já a seguir. Até já. Já de volta, desporto na ordem da atualidade, como fizemos referência, Artur Almeida e Silva, cabeça de lista C, está em busca de votos na Praça Eleitoral de Mochico para o seu terceiro mandato à frente da Federação Angolana de Futebol. Em fim de mandato, Artur de Almeida e Silva procura convencer os eleitores para mais um mandato na Federação Angolana de Futebol. Neste domingo, o presidente cessante do órgão reitor do futebol nacional apresentou as suas linhas de força, viradas na formação de atletas e construção de infraestruturas desportivas, caso seja eleito. O nosso projeto está totalmente virado para a formação, muito virado para a formação. Eu não estou a falar em termos de escalões etários, estou a falar de formação no geral. Formação de treinadores, formação de árbitros, formadores de quadros administrativos para os clubes, para as associações, formação de comissários e todos aqueles que fazem o mosaico do futebol no país. Mas, sobretudo, também virar para uma ação direta aos clubes, que são eles que fazem o futebol na comunidade, trazendo o projeto Angola a Jogar, que é um projeto que leva o futebol às comunidades, não só para os clubes, vamos assim dizer, federados ou associados, mas para aqueles que, os núcleos também que no bairro fazem o nascimento do futebol. Ainda no seu plano consta a estratégia ligadas ao pagamento de árbitros e à massificação do futebol feminino. A nível dos provinciais, por exemplo, é aquilo que dissemos, vamos apoiar com 4 ciclos, que traz uma componente de pagamento, ou seja, de entrega de uma verba aos clubes que participarem dos provinciais, para que não desistam e possam pagar os árbitros com esta verba. A nível do campeonato nacional, nós também remetemos um projeto à FIFA para sermos nós a financiar o custo da arbitragem. Esse projeto entrou e estamos a aguardar que a FIFA aprove. Se aprovar nos próximos meses, com certeza que nós entraremos imediatamente em ação com esta proposta. Com relação aos campeonatos femininos, é aquilo que disse, definir já os escalões etários depende do número de praticantes que nós vamos ter. Como nós estamos a estimular o futebol feminino, acredito que vão começar a aparecer mais crianças a nível das escolas e não só a praticar a nível dos clubes. Aí, de acordo com as idades que forem aparecendo, nós vamos começar a definir os escalões etários. Renovar ou continuar cabe aos clubes e associações de futebol em todo o país, que irão às urnas no dia 30 de novembro do ano em curso. E em nota de repúdio, o Interclube mostrou-se descontente pela confusão que aconteceu no estádio Álvaro Bota, na partida frente ao São Salvador. A equipa da casa também reagiu, contrariando algumas acusações. Final de semana no futebol angolano com um caso insólito na partida entre o São Salvador e o Interclube, a contar para a 8ª jornada do Girabola, que terminou com uma igualdade de 2 golos. Em pleno estádio Álvaro Bota, tivemos uma situação desagradável, em que os adeptos da casa lançavam objetos para o relevado, atingindo os jogadores da equipa dos polícias. O Interclube veio a público, em nota publicada nas redes sociais no domingo, manifestar o descontentamento pelo sucedido.
A atitude culminou com ferimentos aos atletas Anderson, Stênio e Josemar. Lamentamos o deplorável episódio e repudiamos veementemente este comportamento que não abona ao desporto no geral, pois este tipo de conduta vai contra os princípios básicos de segurança e integridade física que devem ser garantidos a todos, afirmou assim o Inter na sua nota de repúdio. Em reações a este documento, o Gabinete de Comunicação do São Salvador apresenta outras razões pelo ferimento dos atletas dos polícias e o descontentamento dos adeptos. Dizer que os ditos nesta nota por razões inconfessos não condizem à verdade, pois são infundadas, resultantes dos objetivos não alcançados neste caso a vitória. Nos apercebemos que um jogador com a camisola número 9, ao festejar o golo de empate, saltou do banco e que terá chocado com o colega ou qualquer outra coisa, e que estando no campo, abraçando os colegas, notou sangramento ligeiro na cabeça. Condenamos sim o comportamento demonstrado no banco do Interclube e alguns membros da direção deste, na pessoa do seu vice-presidente, que demonstrou comportamento pouco abonatório, que não dignifica o bom nome deste grande clube, resultando em 2 dos seus dirigentes sancionados com cartão vermelho. Este é um assunto que a Rede Girassol vai continuar a acompanhar para ver onde vai chegar e trazer à tona o desfecho nos próximos passos informativos. Pois é. Morreu o produtor musical Quincy Jones aos 91 anos. Jones, considerado um gigante na indústria, trabalhou com nomes como Michael Jackson, Frank Sinatra e outros. Calou-se a voz de Jones. O anúncio da morte da lenda americana foi feito pelo seu assessor de imprensa, referindo que Quincy faleceu em paz na sua residência em Los Angeles, na presença dos filhos, irmãos e parentes. Quincy Jones deixa para trás de si um importante legado musical, tendo colaborado com os mais importantes artistas do seu tempo. A lenda da música americana, trompetista, compositor e produtor Quincy Jones morreu aos 91 anos. Citado pelo The Guardian, os familiares informaram que, embora seja uma grande perda para a família, celebram a vida de sucesso que viveu e sabem que nunca haverá outro como ele. Quincy Jones ganhou notoriedade na década de 80 no universo musical, depois de ter produzido os álbuns Off the Wall, Thriller e Bad de Michael Jackson. Para além destes grandes sucessos que contribuíram para o sucesso do rei da pop, o músico produziu ainda álbuns de artistas como Frank Sinatra, Aretha Franklin, Donna Summer, Ray Charles, entre outros. Ao longo de toda a carreira, que se estendeu por mais de 70 anos, o artista conquistou 28 Grammys, tendo sido nomeado mais de 80 vezes. Jones também ficou conhecido por ter composto dezenas de bandas sonoras para filmes e vários temas em nome próprio que foram verdadeiros êxitos na tabela das vendas. Foi ainda um dos responsáveis pela produção do tema mundialmente aclamado We Are the World, uma música solidária que teve como objetivo angariar fundos para o combate à fome em África. A vida de Quincy Jones não se resumiu à sua colaboração com outros artistas. Foi mais do que isso. Nascido nos subúrbios de Chicago, no dia 14 de março de 1933, conheceu cedo os primeiros sobressaltos da vida, quando a mãe, que sofria de esquizofrenia, foi internada e o pai, carpinteiro, após se divorciar, o leva para Seattle, no extremo noroeste do país, onde formou uma nova família. Aos 11 anos, Quincy Jones toca pela primeira vez um piano, dizendo mais tarde que isto mudou a sua vida. E, de facto, não mais parou. Começou a tocar trombone, seguido de outros instrumentos, como o seu de eleição, que é o trompete, e com o qual foi dar os primeiros passos no jazz e R&B, nas salas de concerto locais. É neste contexto que conheceu aos 14 anos Ray Charles, 2 anos mais velho do que ele, e que lhe deu os primeiros ensinamentos musicais. Já não está entre nós, Quincy Jones. E termina aqui o Girassol Jornal, edição de segunda-feira. A seguir, não perca o Girassol Debate, com reflexões centradas hoje nas redes sociais e suas implicações. Está o painel montado, o debate vai ao ar pontualmente às 21 horas. Quanto a nós, voltamos a estar juntos amanhã à mesma hora, 19h45. Boa noite.
Estamos juntos.